E aí, pessoal, bora para nossa sexta aula hoje. Sobre o que a gente vai falar? Sistema de numeração e sistema métrico. Gente, olha a definição que a gente tem de sistema de numeração. O que a gente entende por sistema de numeração? São os algarismos e a organização da sua representação. Então é muito importante a organização da representação dos algarismos. Por quê? O nosso sistema de numeração atual possui 10. Quem são esses 10 símbolos que a gente conhece? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então é um sistema de numeração decimal posicional. Por que ele é posicional? A posição dos algarismos é muito importante. Porque se eu tiver alguma coisa na dezena, ele representa uma quantidade de dezena. Se ele está na unidade, ele representa uma quantidade de unidade. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho esse número aqui, 153. O que isso representa? Isso representa 100 mais 50 mais 3. Olha só, gente, por isso que a posição é importante. Por quê? Porque, olha só, o 100 aqui, ele representou uma centena. O 1 ali representou a centena. O 5 representou a dezena. E o 3 representou a unidade. Beleza? Então é isso que quer dizer a posição importante dos algarismos. Gente, por mais principal que o nosso sistema de numeração seja, e ele é muito utilizado, que é o decimal, existem outros presentes nas nossas vidas. Quem são? Os números romanos. Geralmente aparece para a gente números romanos para representar os séculos. A gente tem a base sexagesimal, que é para medir horas, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, para tempo, a gente usa a base sexagesimal. A base 12. Quem que a gente tem na base 12? A gente tem a dúzia. A dúzia são 12 unidades. Metade de uma dúzia é 6, certo? Então é isso, gente. Olha só. Agora, dentro do nosso sistema de unidades decimais, a gente vai ter o sistema métrico. Por quê? Porque a gente tem que usar alguma forma de medida. Então são para medir. São principais unidades de medidas e as derivações dessas principais unidades. Gente, quem que a gente tem como a nossa primeira e principal unidade de medida? A de comprimento. E quem que é o padrão da medida de comprimento? É o metro. Então, 1 metro é a base, é a unidade fundamental do sistema da unidade de medida de comprimento. Gente, essa tabelinha aqui, eu não vou mentir para vocês, é a minha segunda tentativa de dar aula aqui. É a primeira vez que eu paro um vídeo e volto do começo. Por quê? Porque eu confundi aqui na tabela. Não é fácil, tem que tomar cuidado, gente, para não confundir. Olha só. Gente, quando vocês estiverem, então, da esquerda para a direita, para você transformar essas unidades, você vai fazer uma multiplicação. E é decimal. Unidade de comprimento é uma medida só. Então, é uma multiplicação. Vezes 10. Então, sempre daqui para cá é vezes 10. E sempre que eu tiver da direita para a esquerda, daqui para cá, é uma divisão. Vocês devem estar olhando esses números aí e devem estar se perguntando, mas como que é uma divisão se de 10 a menos 3 para 10 a menos 2 foi uma multiplicação? Gente, não é isso. É isso que faz confundir, certo? Então vamos com calma. Gente, se eu tenho 1 metro, eu vou sair de 1 metro e eu quero vir para cá. 1 metro são quantos decímetros? Gente, ó, multiplica por 10. Então, 1 metro é 10 decímetros. Gente, desce representa o quê? Lembra daquela tabelinha que eu expliquei? Mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera, cento, desce. O desce é 10 a menos 1. Gente, então se eu quiser sair de decímetro e quiser transformar para metro, esse desce representa 10 a menos 1. Então é só eu pegar isso aqui e multiplicar por 10 a menos 1. Se eu fizer isso, não vai voltar a ser 1 metro, porque 10 vezes 10 a menos 1 é o quê? É 1.
Então você tem que saber essa tabelinha, você tem que saber que se você quer transformar de milímetro e ir para metro, você vai ter que dividir por, 1, 2, 3, você vai ter que dividir por 1000. Milha é o quê? 10 a menos 3. Então é 10 elevado a menos 3. Então você divide por 1000 se você quer sair de milímetros e para metro. Se você quer sair de quilômetros e para metro, gente, 1 quilômetro é o quê? É 1000 metros. Por quê? Porque quilô vale 10 a terceira. Então, 1 quilômetro. Pensa, 1 quilômetro. A hora que eu substituo o K por 10 a terceira, eu vou ter que são 1000 metros. O K some, porque ele representa 10 a terceira. Então, é isso que essa tabelinha quer dizer. Agora, vamos prestar atenção nos números que estão ali. 1110, 101, 0,01 e 0,0001. Gente, eu estou partindo de quem? Da minha unidade fundamental. Da minha unidade fundamental, certo? Então, eu vou sempre em relação a ela. Então, olha só, 0,1 metro é o quê? 1 decímetro. 0,01 metro é o quê? 1 centímetro. Então, quer dizer que 1 centímetro equivale a isso aqui de metros. Vamos ver na tabela a correspondência. Segue aqui o mouse, olha só. Eu tenho 1 centímetro e eu quero transformar para metro. Cent é o quê? 10 a menos 2. Por isso que é 0,01 metros, porque é 10 a menos 2 metros. Beleza? Então é isso aí que quer dizer. Nunca esqueçam, então, e repitam e assistam de novo para vocês verem a ordem da tabelinha, o que eu estou querendo dizer. Certo, gente? E façam essa tabelinha aí no caderno de vocês e tentem analisar o que acontece com ela para você sair de um e transformar em outro. A gente vai fazer exercício de transformação. É muito importante fazer as transformações de unidade. A gente já vai mostrar mais exemplos do que tem que fazer. Agora, a nossa segunda unidade de medida é quem? É a área. Agora, pessoal, é o metro ao quadrado. Então, não é mais vezes 10. Agora é vezes 100 ou dividido por 100. Então, cada casinha que eu andar agora vai ser ou vezes 100 ou dividido por 100. Vamos pegar aqui, pessoal. Eu tenho 2 quilômetros quadrados. Olha só, eu tenho 2 quilômetros quadrados. E eu quero passar para metro. Gente, o quilo equivale ao quê? 10 a terceira. Então, 10 vezes... 2 vezes 10 a terceira. Só que agora é ao quadrado. Então, olha o detalhe. Esse 10 a terceira tem que ser elevado ao quadrado. Porque o quilo também está ao quadrado, gente. Porque agora é unidade de área. E área é lado vezes lado. Então, seria quilômetros vezes quilômetros. Para dar o quê? Quilômetros ao quadrado. Olha só, eu tenho um quadrado aqui, gente, de 1 quilômetro vezes 1 quilômetro. Gente, isso aqui é 1 quilômetro, tá? Escuta só o que eu tô falando, o desenho não tá muito bonito. Mas é 1 quilômetro vezes 1 quilômetro. Isso aqui dá o quê, gente? A área disso aqui dá 1 quilômetro ao quadrado, certo? Agora, eu vou fazer a transformação antes de multiplicar. O mesmo quadrado, esse 1 quilômetro é o quê? É 1000 metros. Ó, então, para eu transformar em metros quadrados, vai ser o quê? 1000 vezes 1000. E 1000 vezes 1000 é o quê? 10 a sexta. Entendeu? Por isso que eu preciso elevar ao quadrado aqui. Então, esse 2 km ao quadrado passado para metros é 2 vezes 10 a sexta metros quadrados. Beleza, pessoal? Então, agora o quadrado é vezes 100 e dividido por 100. Então, da direita para a esquerda é dividido. E da esquerda para a direita é multiplicado por 100. Gente, agora o volume. É a mesma ideia da área, só que agora é ao cubo, porque é metro vezes metro vezes metro. Então é metro ao cubo. Então agora eu vou multiplicar por 1000. Então daqui para cá é 1000. E daqui para cá é dividido por 1000. Vamos pegar um exemplo aqui. É dividido por 1000. Eita, 1000 feio. Gente, olha só. Se eu tenho 1 centímetros cúbicos,
Isso aqui é 1 centímetros cúbicos. E eu quero passar para metros. Gente, o cento vale o quê? 10 a menos 2. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Tá certo isso? Não tá. Por quê? Porque o meu cento também é ao cubo. Então isso aqui precisa ser elevado ao cubo. Então isso aqui, 1 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 10 a menos 6 metros cúbicos. Opa, ficou um quadrado, gente. É cúbico. Beleza, entenderam? E vamos conferir na tabelinha. Olha só. É duas casinhas, certo? Então eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 1.000 aqui. E vou dividir por 1.000 aqui. Então foram duas divisão por 1.000. E duas divisão por 1.000 é o quê? 10 a menos 6. Então está correto. Então por isso que 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 metros cúbicos. Estão entendendo mais ou menos o jogo da tabelinha aí? É muito importante saber essas tabelinhas para fazer essas transformações de unidade. Não é só em matemática. Em matemática cai a rodo no Enem transformação de unidade. Mas em física é importante transformação de unidade também. Em química, em cálculo estequiométrico é muito importante transformação de unidade também, pessoal. Então tem que saber essas transformações de unidade. Agora, a gente tem a quarta unidade de medida, que é a de capacidade. E ela tem uma grande relação com a de volume. Gente, agora a gente volta ao sistema decimal. A gente volta à base 10. Olha só, se eu quiser, eu vou sair de litro e vou deslocar para quilolitro. Eu vou fazer o quê? Dividir por 1, 2, 3. Agora 10, então eu vou dividir por 1.000. Então é a mesma lógica, daqui para lá divide, daqui para lá multiplica. Beleza? Aí, olha só, vou dar um exemplo aqui. Eu quero sair de eu quero sair de 2 decilitros. E quero vir para cá, ó. Passar para hectolitro. Gente, então eu vou ter que pegar isso aqui e dividir por quanto? 1, 2, 3. Então foram 3 casinhas. Então eu vou ter que pegar esse 2 decilitros e dividir por 1.000. Então 2 decilitros é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 hectolitros. Entenderam a lógica da coisa? Saí daqui, fui para lá e dividir. Então, da direita para a esquerda foi divisão. Quantas casinhas? Foram 3. Então, dividir por 1.000. Gente, agora uma coisa. Antes disso aí, eu quero passar uma informação para vocês aqui, que é a informação de hectare. Gente, 1 hectare, geralmente os exercícios é obrigado a dar, mas às vezes é bom saber. 1 hectare, HA, é igual a 10.000 metros quadrados. Então, se o seu avô tem 3 hectares, ele tem 30.000 metros quadrados de terra. Certo? Gente, isso aqui é a parte dessa parte que eu vou falar agora. Isso aqui é uma anotação à parte. Conversão de unidade de volume em capacidade. Tem que saber decorar isso aqui, gente. Tem que saber. Olha só. O que é isso, gente? Essa aqui é o seguinte. 1 ml, 1 mililitro, é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. 1 mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Gente, 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Mil litros é a mesma coisa que 1 metro cúbico.
Não é pra... Gente, isso aqui é decorado. Decorem isso aí que vai usar muito. E 1 litro é 1000 ml. 1 litro Ó, é interessante eu mostrar aqui, ó. Presta atenção nesse 1000 ml. Mililitros. 1000 mililitros ou 1000 ml. Esse M representa o quê? O mili. Mili é 10 a menos 3. Então, se eu substituir esse M por 10 a menos 3, eu corto esses 3 zeros e fica o quê? 1 litro. Entenderam? Por isso que é importante saber essa tabelinha. Ó, decorem isso aí que eu passei agora. Gente, o nosso sistema sexagesimal, que é a base 60, unidade de tempo. Vamos lá, isso aqui todo mundo meio que sabe, gente. 1 minuto tem o quê? 60 segundos. E 1 hora tem o que, gente? 60 minutos. E 1 hora tem 3.600 segundos. Decorar isso aqui é muito fundamental, gente. E um dia é 24 horas. Unidade de medida de ângulo. Gente, por enquanto, o ângulo, eu só vou passar isso aqui para vocês que a gente está trabalhando com unidade de medida. O que vocês precisam saber? Precisam saber que 1 grau é aproximadamente a 60. Só vou conferir aqui. Tá certo. 1 grau é 60 minutos aproximadamente. E é isso. Por enquanto é isso. E uma circunferência total são 360 graus. Por enquanto é isso que vocês precisam saber. E uma circunferência total, gente, isso aqui é uma circunferência, dá pra ver que tá linda, né? É 360 graus. Beleza? Então, isso aqui vocês precisam saber. Tem que saber essas tabelinhas aqui. Especialmente essa aqui. Essa aqui. Essa aqui você tira com base da primeira. Decorando a primeira, essas duas aqui, de área e volume, ficam mais fáceis. Por quê? Porque daí você já sabe que é o valor que você ao quadrado e o valor ao cubo. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai fazer os exercícios e bora trabalhar. E aí, gente, vocês podem ver que eu cortei o cabelo, olha só. Ainda bem, né? Tava precisando, tem até um risquinho. É isso aí, gente. Vamos lá para os nossos exercícios da aula 6. Gente, essa aula é essencial que vocês tentem fazer antes, porque vocês têm que treinar essas transformações de medidas. Gente, a gente vai resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 transformações. Agora, então assim, vai demorar um pouquinho, mas é assim que funciona, gente. Vocês têm que aprender como faz essas transformações. Então pausem e copiem. Ó, aqui vocês vão transformar o que está na frente, ó. Então é quilômetros para metros, milímetros para metros, ó. Tá sempre na frente o que vocês têm que transformar, certo? Então vamos lá. 3,2 quilômetros em metros. Gente, o quilo é o quê? 10 a terceira. Então eu vou deslocar a vírgula 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Beleza? Essa é fácil. Milímetros é 10 a menos 3. Então a vírgula 1, 2, 3. Então 0,357 metros. Centímetros é 10 a menos 2. Então a vírgula 1, 2. Então vai ficar 4,65
metros. Gente, tá vendo que essas transformações de unidade não pode alterar o resultado. Então, se eu passar a vírgula 1, 2 para cá, eu acrescentei 2. Então, para eu não alterar o resultado, eu preciso multiplicar por 10 a menos 2. Tá vendo? Então, 465 vezes 10 a menos 2 metros. Esse 10 a menos 2 representa quem? Os centímetros. Certo? Então, por isso que seria 465 centímetros. Beleza? Só para vocês ir pegando. Gente, agora aqui. Agora detalhe, ao quadrado. Eu vou resolver essa aqui primeiro, a E. A E primeiro do que a D. Por quê? Porque depois eu vou mostrar para vocês, porque essa aqui é o inverso. Gente, cent é 10 a menos 2, só que agora é ao quadrado. Então vai ser 10 a menos 4, porque é 10 a menos 2 ao quadrado. Então, essa minha vírgula precisa deslocar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 0,75 metros quadrados. Gente, e agora? Agora é o processo inverso que eu mostrei aqui para vocês. Esse cent representa o quê? 10 a menos 4, porque está ao quadrado, gente. Lembra que centímetros é ao quadrado. Então não é mais 10 a menos 2, é 10 a menos 4. Então, eu vou ter que andar essa vírgula 4 vezes para cá. Por quê? Porque isso aqui representa 10 a menos 4. Eu não posso alterar o resultado. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Olha só, porque esse cent representa 10 a menos 4. Se eu deslocar a vírgula 4 vezes para cá, ó, 1, 2, 3, 4, voltei ao resultado original. Por isso que esse cent não pode alterar o resultado do início. Então ele representa 10 a menos 4 aqui. Então vai ficar o quê? 14.000 centímetros quadrados. Então 1,4 metros quadrados é a mesma coisa que 14.000 centímetros quadrados. Certo, gente? Agora de baixo. A de baixo eu tenho quilômetros quadrados. Esse quilo representa o quê? 10 a terceira, só que é ao quadrado. Então vai ser 10 a sexta, porque é 3 vezes 2. Então a vírgula tem que se deslocar 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Agora eu tenho metros cúbicos para decímetros cúbicos. O dec representa o quê, pessoal? 10 a menos 1. Então vai ser 10 a menos 1 a terceira. Então 10 a menos 3. Para eu não alterar o resultado, esse aqui vai ter que ir para lá, porque daí ele não pode mudar o resultado. Então a vírgula vai ter que se deslocar para direita. Então vai ser 1, 2, 3. Então 2.000 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 2 metros cúbicos. Gente, olha só, esse dec não representa 10 a menos 3 nesse caso porque é ao cubo? Se eu pegar e cortar esses 3 zeros, eu elimino o dec. Então, eliminando o dec fica metros cúbicos, 2 metros cúbicos, ó, cortei os zeros. Então, não pode alterar o resultado. Essa é a chave. Gente, para você resolver esses exercícios no começo, pode pegar aquelas tabelinhas, printa lá na aula, o print da tela lá na aula, para vocês verem a tabelinha e acompanhando junto, tá? Agora H. Agora eu quero sair de metros cúbicos e para centímetros cúbicos. A mesma coisa. Os centímetros representam o quê? 10 a menos 2, só que é vezes 3. Então 10 a menos 6. Então essa vírgula vai ter que se deslocar para cá para compensar esse 10 a menos 6. Compensar entre aspas, né? Então vamos lá. Ó, 1, 2, 3... Opa! 3... 4, 5, 6. Então, 3,125 metros cúbicos é a mesma coisa que 3.125.000 centímetros cúbicos. Gente, 350 centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Olha só, agora eu tenho centímetros para decímetros. Agora compensa eu lembrar daquela tabelinha, não compensa eu lembrar dos prefixos. Vamos pegar a tabelinha. A tabelinha tem metro cúbico, decímetros cúbicos e centímetros cúbicos. Eu quero sair daqui e ir para cá. Daqui para cá eu vou ter que fazer o quê? Uma divisão por 1000. Então isso aqui eu vou ter que dividir por 1000. Então isso aqui terá que ser dividido por 1000. Então eu vou deslocar a vírgula quantas vezes para cá? 3 vezes. Então vai ficar 0,35 decímetros cúbicos.
Agora, centímetros cúbicos para metros cúbicos. Centímetros, 10 a menos 2. Só que a terceira, 10 a menos 6. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Se eu quiser fazer sem notação científica, eu preciso deslocar a vírgula 6 vezes. Então a vírgula deslocada 6 vezes vai ficar 2, 3, 4, 5, 6. 5 vezes 10 a menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, eu quero sair de metros cúbicos para centímetros cúbicos. Opa, não, eu quero sair de metros cúbicos para litros. Para litros. Gente, litro é o quê? Lembra que eu passei na aula? Litro é a mesma coisa aqui, decímetro cúbico. Então eu quero sair de metros cúbicos para decímetros cúbicos. Então eu vou ter que multiplicar por quantos? Por 1000. Ó, por 1000, desce. Desce é o quê? 10 a menos 1 vezes 3 menos 3. Então eu tenho que compensar. Então isso aqui vai ter que ser multiplicado por 1000. Então 6, 2, 3. 600 litros. 500 ml para centímetros cúbicos. Gente, centímetros cúbicos é a mesma coisa que o quê? ml. Então aqui já está certo. Então 500 ml é a mesma coisa que 500 centímetros cúbicos. Agora litro. Litro é o quê? Decímetros cúbicos. Então aqui eu vou ter que andar uma casinha. Uma casinha para lá é multiplicado por 1000. Então, 3.000. 5,6 litros para ml. Litros é o quê? Decímetro. Ah, agora eu não preciso, porque eu já estou em unidades de capacidade. Já estou em capacidade, então eu saio do decímetros do litro. O litro é o meu fundamental. Então eu saio do litro e vou lá pro mililitro. Quanto que vai dar, pessoal? Vou multiplicar por 1000. Então vai ficar 5.600 mililitros. Pessoal, é só pensar. Milha é o quê? 10 a menos 3. Então, 1, 2, 3. 5,6 litros. Agora a última, pessoal. Centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. Então, esse ml representa o quê? 10 a menos 3. Então, eu vou ter que deslocar para cá. 1, 2, 3. Então, vai ficar 3 centímetros cúbicos. Porque olha só, se eu pegasse esse mili, 10 a menos 3, ia ter que deslocar para cá, para voltar para cá. Então, vocês têm duas maneiras de pensar. Vocês viram que algumas delas eu representei pela tabela, por lembrar a ordem da tabela e pela multiplicação ou a divisão. Ou você usa os prefixos. Eu, particularmente, gosto muito mais dos prefixos. Você consegue lembrar quanto vale o prefixo, isso fica mais fácil. Isso vai ajudar muito mais em física também. Porque em matemática, essas transformações caem em conta. Você pode fazer uma regra de 3. Mas em física, às vezes, você tem que saber na lata já quanto que vale isso aqui. Certo? Essas transformações. Por isso que é mais fácil vocês gravarem os prefixos. Beleza? Pessoal, agora é o nosso segundo e último exercício da aula de hoje, porque hoje é prática de transformação. Aí, aqui a gente vai ter uma transformação de tempo. A gente teve as transformações de medidas de comprimento, de capacidade, de área e de volume, que são muito importantes, e na lista de exercícios vai ter que fazer essa transformação para aprender mesmo. E daí vai ter alguns exercícios também de transformações de outros, tipo de tempo, alguma coisinha de ângulo também, para vocês ir pegando o jeito, certo? Então vamos lá. O aplicativo de celular de um aeroporto apresenta o tempo que falta em minutos até a decolagem. Às 1h37 minutos, Marcelo usou o aplicativo e descobriu que faltavam 217 minutos para o seu voo. A que horas o voo dele irá decolar? Gente, o meu tempo está em minutos. E esse minuto, e 1 hora é quantos minutos? 60 minutos. Então, dentro desse tanto de minutos, tem alguma quantidade de horas que eu preciso descobrir. Então, eu vou pegar 217 e dividir por 60. Se eu fizer isso, eu preciso pegar 3 vezes o 260, que vai dar 180. Sobra 37 minutos. Então, dão 3 horas... Então, 217 minutos é a mesma coisa que 3 horas e 37 minutos, porque sobrou 37 minutos. Então, eu vou ter que acrescentar isso aqui. Será 1 da tarde? 1, 2, 3, 4, 5. Então, mas é 3. Então, 1, 2, 3, 4. Então, deu 16 horas. Agora, eu tenho que somar os minutos.
37 minutos mais 37 minutos vai dar 74 minutos. E 74 minutos é 1 hora, porque aqui dentro tem 60, mais 14 minutos. Então, essas 16 horas que estava dando, então eu tenho que acrescentar mais uma. Então, dá 17 horas. Então, qual vai ser a hora do voo dele? 17 horas e 14 minutos. Beleza? Até mais, pessoal.